Como criar filhos no padrão de Deus. O livro Pastoreando o Coração da Criança, do autor Ted Tripp, editora Fiel. Na primeira parte, fala do fundamento para uma criação de filhos orientada pela Bíblia, e no capítulo 1, ele fala sobre chegar ao âmago do comportamento. Este capítulo estabelece o comportamento, que o comportamento exterior da criança é um reflexo de questões do coração. E o foco, então, da criação de filhos deve ser alcançar e moldar o coração e não apenas controlar o comportamento superficialmente. A frase-chave é que o comportamento é a ponta do iceberg. As questões do coração estão abaixo dessa superfície, da superfície. E a aplicação prática é que, então, em vez de apenas punir a desobediência da criança, devemos procurar a motivação por trás dela, medo, orgulho, egoísmo, etc. E devemos aprender a fazer as perguntas corretas. Muitas vezes a gente não sabe fazer perguntar para dirigir a criança. Então devemos fazer perguntas que levem a criança a refletir sobre seus sentimentos e intenções. Por exemplo, ele cita lá, né, se você pergunta para a criança, por que você fez isso? Ela vai dizer, não sei, nem sempre, porque ela nem sempre não, geralmente está com a intenção rebelde contra você, cinismo ou coisa do gênero. Ela sabe, mas não quer dizer. Não é que a pergunta está errada, ela não sabe realmente. E você tem que dirigir, fazer a pergunta certa. Você sentiu raiva, né? Por exemplo, se ela machucou alguém, se ela bateu no irmão, na irmã, você sentiu raiva, né? Para fazer isso, você sentiu vontade de bater, foi. Você está ajudando, então, esse sentimento aí é pecado. A palavra de Deus fala contra isso, assim, assim, assim. Então, você tem que saber perguntar para que conduza a criança a refletir. Se você pergunta, por que você fez isso? Ela não vai saber porque eu bati. Ela não sabe explicar os sentimentos dela, né? No capítulo 2, ele fala sobre o desenvolvimento do seu filho, influências que moldam. Explora as diversas influências que moldam o desenvolvimento da criança, incluindo a natureza pecaminosa herdada, o ambiente familiar, a cultura e as relações com os outros. A frase-chave é que o seu filho não é uma tela em branco. Realmente, nossos filhos não nascem sem nenhuma informação. Então, ele nasce com a natureza pecaminosa que o inclina para o egoísmo e a desobediência. Então, aplicação prática é que devemos estar cientes das influências negativas e buscarmos intencionalmente criar um ambiente familiar que reflita os valores bíblicos. Devemos modelar o comportamento desejado e ensinar a criança a discernir as influências boas ou más, boas e más. E na hora de ensinar a criança essas coisas, para que ela saiba discernir as influências boas e más, nós devemos estar com a criança e fazer de tudo para garantir que ela seja devidamente preparada nesse processo. Então nós não devemos ser como aquele professor de natação irresponsável e assassino que, sob a desculpa de subestimar a capacidade do cérebro, larga a criança no meio do mar, em tempestade, e joga lá, naquele mar imenso. Agora se vire para aprender a nadar. Não é assim que funciona, né? Nós sabemos que não é. E a comparação é com o que nós fazemos com o ensino, com o desenvolvimento. Por exemplo, a gente lança a criança lá no sistema de ensino para aprender com o professor, com a professora, com um sistema de tantas informações distantes da verdade, da justiça. E, discernir o que é certo, o que é errado aí, quais são as influências boas e más. Deixar ela com um monte de amiguinhos, de coleguinhas de toda sorte, deixar ela com um monte de pessoas, terceirizar o ensino na TV, veja aí quais são as influências boas e más. É claro que ela não vai saber dizer. Então aqui você precisa estar com ela, caminhar com ela, você mesmo ensinar até que ela desenvolva. Uma criança é uma pessoa em criação, então você não pode largar. Eu ensino assim. O capítulo 3 ele fala do desenvolvimento do seu filho, fala da orientação em direção a Deus, enfatiza a importância de orientar a criança desde cedo
em direção a Deus, ensinando sobre sua natureza, seus mandamentos e o Evangelho. O objetivo final da criação de filhos é que o seu filho conheça e ame a Deus e o glorifique, né? E então devemos integrar o ensino bíblico no dia a dia, através de conversas, leitura da Bíblia e oração em família e tudo que é recurso disponível nesse sentido, né? Ajudar seu filho a entender que a obediência aos pais é uma forma de honrar a Deus, coisas desse gênero. O quarto capítulo ele fala sobre o comando dos pais. Você está no comando. Então aborda a responsabilidade dos pais em exercerem autoridade na vida de seus filhos, estabelecendo limites claros e consistentes. Os pais não podem ser negligentes nesse processo. Deus o colocou na posição de autoridade na vida de seu filho para o bem dele. Então seja firme e consistente na aplicação das regras. Não seja preguiçoso, não deixe para depois, não postergue. E a criança não aprendeu numa primeira correção, por exemplo, é porque você errou na correção. Evite ceder por cansaço ou culpa. Comunique suas expectativas de forma clara e amorosa, mas clara, para que a criança não repita e não se confunda depois, achando que ela está fazendo certo com aquilo que está fazendo errado, né? Quinto é examinar os seus propósitos, né? Leva então, o quinto é o capítulo 5, ele leva os pais a refletirem sobre os seus próprios motivos e objetivos na criação dos filhos. Questiona se o foco está em conveniência pessoal, orgulho ou no bem-estar espiritual da criança. Se os seus filhos na criação, se os seus propósitos na criação de filhos são centrados em você, você inevitavelmente frustrará os seus filhos. Então, ore e examine seus próprios desejos e motivações, submeta o autoexame à luz de toda a Escritura, busque criar seus filhos para a glória de Deus e não para a sua própria satisfação. No capítulo 6 ele fala sobre moldar seus objetivos, encoraja os pais a ajustarem seus objetivos de criação de filhos à luz de toda a palavra de Deus, priorizando a formação do caráter e a obediência a Deus acima de sucesso mundano e conformidade externa, né? Então, nossos objetivos devem ser moldados pela perspectiva eterna. Então, devemos nos concentrar em cultivar virtudes bíblicas como amor, paciência, honestidade e serviço em seus filhos. Não devemos ser incrédulos nesse ponto, dizer, isso é demais, não dá, não consegue, isso é para outro mundo, para outras pessoas. Não. Se nós formos dependentes de Deus, diligentes, humildes, reconhecendo nossos pecados, orar, abandonarmos, Deus nos dá graça, força. Ele é a nossa força para todas as circunstâncias. Ele nos honrará. No capítulo 7 ele fala sobre descartar métodos não bíblicos. Alerta então contra a utilização de métodos de disciplina que são inconsistentes com os princípios bíblicos, como manipulação, gritos, punições baseadas na raiva ou na negligência. Isso não pode. Métodos não bíblicos podem produzir conformidade externa, mas raramente alcançam o coração. Na verdade, não alcançam o coração. Então, devemos avaliar nossos métodos disciplinares atuais à luz da Bíblia. Estarmos dispostos a abandonar práticas que não edificam o coração dos nossos filhos. No capítulo 8, ele fala sobre adotar métodos bíblicos. Comunicação, por exemplo, introduz a comunicação com o método bíblico essencial, um método bíblico essencial na criação dos filhos, enfatizando a importância de ouvir, aprender a ouvir a criança, falar com clareza e construir um relacionamento de confiança. A comunicação eficaz é a ponte para o coração do seu filho. Então, a aplicação é que nós devemos dedicar tempo para ouvir ativamente nossos filhos. Faça perguntas abertas, demonstre empatia, comunique suas expectativas e razões por trás das regras de forma clara e amorosa. Seja firme, aprenda a ser habilidoso nisso, mas faça assim. Capítulo 9, adotando métodos bíblicos, tipo de comunicação, detalha então diferentes tipos de comunicação que os pais podem usar, incluindo ensino, instrução, correção e encorajamento, adaptando a abordagem à situação e à necessidade da criança. Comunicação intencional envolve falar a verdade
em amor. Seja então intencional em suas conversas, ensine princípios bíblicos, corrija o comportamento com o amor e encoraje o crescimento espiritual de seu filho. Crescimento espiritual. Criança cresce espiritualmente. Se a sua criança não está crescendo espiritualmente, é porque você está errando nessa área. Capítulo 10, adotando métodos bíblicos, uma vida de comunicação, ressalta que a comunicação não é apenas para momentos de correção, mas deve ser um estilo de vida contínuo, construindo um relacionamento profundo e significativo com os filhos. A comunicação consistente constrói confiança e fortalece o relacionamento. Priorize, então, momentos de qualidade com seus filhos, onde a comunicação possa fluir naturalmente. Esteja disponível para conversar sobre os seus pensamentos, sentimentos e lutas. No capítulo 11, adotando métodos bíblicos, a vara aborda então o uso da vara, correção física, explicando o seu propósito, a maneira correta de aplicá-la, com amor, moderação e como último recurso, e alertando contra o abuso. A vara é uma ferramenta de correção, não de retaliação. Então, se você optar por usar a vara, faça-o com instrução, clareza sobre a transgressão e com o objetivo de ensinar a obediência, não por raiva ou frustração. Esteja então ciente das leis e diretrizes em sua região sobre correção física e saiba administrar para usar o que a Bíblia manda, mas de forma correta, sábia, enfim. Capítulo 12, sobre adotar métodos bíblicos, apelo à consciência, explora a importância de cultivar a consciência da criança, ensinando-a a discernir o certo do errado à luz da palavra de Deus e a responder à convicção do Espírito. O objetivo é que seu filho desenvolva uma consciência sensível à voz de Deus. Ajude então seu filho a entender os princípios bíblicos por trás das regras. Ensine-o a orar e a pedir a ajuda de Deus para fazer o que é certo, né? Esse ponto eu acho interessante. Mas por outras minhas crianças perguntam, dizem assim, uma em especial, né? Eu quero fazer o certo, mas eu não consigo. Como eu faço? E aí eu falo, isso foi mais no início, hoje já está bem ensinado, né? Olha, o papai também tem essa luta, tem pecado, e o papai pede a Deus, e Deus me ajuda. Olha para Cristo, confia em Cristo como meu Senhor, meu Salvador, e Ele me dá força para vencer meu pecado, meus pecados. Papai vai ajudar você, vamos orar. Então, é importante esse tipo de abertura e conversa, muito rico, né? Capítulo 13, né? Dos fundamentos, resumo, né? Revisa os princípios fundamentais apresentados na primeira parte, reforçando a necessidade de uma abordagem bíblica centrada no coração da criança. Criar filhos à maneira de Deus requer um fundamento sólido na sua palavra. Então, devemos usar este capítulo como um ponto de revisão e reflexão sobre os princípios aprendidos, buscando aplicá-los de forma consistente na criação de nossos filhos. E aí vem a segunda parte, que é pastoreando através das fases da infância e a adolescência, né? Então, o primeiro capítulo, que é o 14 dessa segunda parte, mas continuando geral, que é da criança à pré-escola, da infância à pré-escola. É que os objetivos, fala dos objetivos de treinamento. Então, define os objetivos específicos de treinamento para as crianças pequenas, nascimento aos 5 anos, focando em obediência imediata, respeitando a autoridade e desenvolvimento de hábitos básicos. Então, nos primeiros anos, o foco principal é ensinar a obediência. Seja paciente, consistente no ensino da obediência. Use comandos simples e diretos. Celebre a obediência e corrija a desobediência de forma imediata e apropriada. É uma área que a gente peca muito, vai deixando para depois. A criança vai piorar. Não pode. Tem que ser claro, tem que ser objetivo, tem que ser imediato. Para que a criança aprenda, ela vai aprender, mas depende de como nós ensinamos. Tudo que a criança vai desenvolver depende dos pais. O capítulo 15 fala da infância à pré-escola, procedimentos de treinamento. Então, sugere procedimentos práticos para alcançar os objetivos de treinamento na primeira infância, como modelagem, repetição, consequências naturais e disciplina consistente.
O treinamento eficaz requer consistência e paciência. Então, estabeleça rotinas claras e previsíveis. Use consequências lógicas para a desobediência. Seja um modelo de comportamento obediente. Veja bem, nós precisamos ser modelos desse comportamento, né, comportamento obediente a Deus, a sua palavra e nos nossos compromissos uns com os outros. Né? Capítulo 16 é da escola à pré-adolescência, né? Os objetivos de treinamento. Aprenda objetivo de treinamento para crianças em idade escolar, 6 aos 12 anos, expandindo o foco para incluir responsabilidade, integridade, serviço aos outros e um entendimento mais profundo dos princípios bíblicos. À medida que crescem, o foco muda para a responsabilidade e a compreensão. Dê responsabilidades apropriadas à idade. Ensina a importância da honestidade e da integridade, incentive o serviço aos outros e discuta os princípios bíblicos por trás das regras. Capítulo 17 da Escola Pré-Adolescência, Procedimento e Treinamento, oferece procedimentos práticos para treinar crianças em idade escolar, com diálogo, envolvimento na resolução de problemas, estabelecimento de expectativas claras e consequências proporcionais. O diálogo e o raciocínio tornam-se ferramentas importantes. Converse então com seu filho sobre suas decisões e consequências delas, e as consequências dessas decisões. Envolva-o na busca de soluções para problemas. Ajude-o a entender a lógica por trás das regras. No capítulo 18 da adolescência, objetivo de treinamento. Então, define objetivo de treinamento para adolescentes, 13 anos em diante, com foco na autonomia responsável, discernimento moral, desenvolvimento de convicções pessoais e preparação para a vida adulta. O objetivo na adolescência é preparar seu filho para a independência responsável. Conceda mais liberdade gradualmente à medida que seu filho demonstra maturidade. Incentive o pensamento crítico e o desenvolvimento de convicções bíblicas pessoais. Prepare-o para os desafios da vida adulta. E, finalmente, capítulo 19, Adolescência, procedimento de treinamento, sugere procedimentos práticos para treinar adolescentes, como mentoria, diálogo aberto, estabelecimento de limites claros com flexibilidade e responsabilidade por suas escolhas. A mentoria e o diálogo aberto são cruciais na adolescência. Então, seja um mentor e conselheiro para o seu adolescente. Mantenha canais de comunicação abertos. Permita que ele experimente as consequências de suas escolhas, tanto positivas quanto negativas. No próximo vídeo, nós faremos, com todos esses capítulos, uma separação das aplicações práticas, mais aplicações, né, para ajudar a você. Que Deus o abençoe.